Oi, oi, gente, sejam bem-vindas a mais uma análise de imagem. Basicamente, o que é isso? São análises que eu trago aqui para o YouTube de profissionais que elas têm uma imagem que vem de hoje na sua área de atuação. Só que essas análises, ela é a parte mais prática. A parte teórica eu ensino para vocês na nossa Week Class, ou seja, Week de semana, Class de aula. São aulas semanais que eu trago para vocês elementos e estratégias que vão te ajudar a começar ali a ter uma imagem profissional que vende. Basicamente, é muito importante que você assista ao Week Class, porque lá eu falo muitos temas. Tem uma playlist aqui no YouTube só de Week Class, então vocês podem abrir lá e desfrutar de muito conteúdo rico que tem aqui no nosso canal no YouTube. E agora a gente vai para a parte prática. E hoje nós vamos analisar a imagem da profissional Fátima Bernardes. Eu acredito que você a conheça. Basicamente ela é quase que um patrimônio aí brasileiro, porque ela é muito conhecida no Brasil por... Vamos falar sobre ela. Para quem ainda não a conhece, vamos lá. Fátima Gomes Bernardes é uma jornalista e apresentadora de televisão brasileira. Ela ficou conhecida ao apresentar o Fantástico e o Jornal Hoje. Eu acredito que é ainda muito mais conhecida pelo tempão que ela passou no Jornal Hoje, né? Atualmente ela faz sucesso estando à frente do programa De Frente com Fátima Bernardes. Mas, pelo que eu entendi, em breve ela vai deixar de fazer parte. Vamos ver como será a cena dos próximos capítulos. Como eu falei pra vocês, Fátima Bernardes, ela era apresentadora de um programa de TV que era o Jornal Hoje. Então essa daqui é mais ou menos ela na época em que ela era apresentadora desse programa. A gente consegue ver que, pelo fato dela estar ali apresentando um dos jornais, que pelo menos na época era um que passava mais credibilidade, autoridade ali como uma fonte segura de informação, pelo menos antigamente podíamos dizer que era assim. Pelo fato dela dela estar à frente e pelo fato dela estar à frente deste jornal, era muito importante que a imagem dela fosse congruente com a ocupação dela ali naquele programa. E aí, quando a gente olha assim, a gente olha pra trás e fala, nossa, eu acho que ela se vestia muito mal. E não, ela não se vestia mal. Ela estava dentro do objetivo da época em questão. Então, quem já sabe como a Fátima Bernardes está hoje, vai olhar pra trás e pode falar, cara, eu acho que ela se vestia muito mal. Mas, na verdade, não. Ela estava sendo congruente com a comunicação dela anterior, né? Com a comunicação que ela precisava passar para as pessoas que estavam a vendo. E aqui a gente já entendeu que ela não se vestia mal. E a gente vai entender um pouquinho o que é que ela então comunicava nessa época. A gente consegue perceber que pelo viés do jornal, pela fama do jornal, ela precisava estar de acordo com o programa, né? Como eu falei pra vocês. Então a gente vê cortes mais retos, ela muito mais séria. Em sua maioria das vezes ela estava usando terninho, né, ou blazer, porque antigamente isso era muito... Isso diferenciava também o jornalista. A gente sabe que a nossa imagem importa, a nossa imagem comunica muito. Então ela estava ali totalmente dentro do dress code que um jornalista, pelo menos naquela época, ele precisava estar. Ou seja, a imagem dela estava vendendo o quê? A imagem dela estava vendendo a autoridade, porque você olha... Parece que ela é uma autoridade naquilo que ela está falando. Seriedade, firmeza. A gente consegue perceber que pelas linhas retas do cabelo dela, ela não parecia muito acessível. Talvez um sorrisinho ali de lado, alguma coisa assim. Mas pela imagem dela, a gente sente muita segurança e firmeza. Bom, o cinema, a TV, eles são os que mais usam a imagem a seu favor e de forma muito intencional. Se a gente for começar a reparar nos filmes que a gente assiste, nas programações de TV, a gente vai ver que o rapaz mais descolado, ele tem ali um padrão que se veste em todos os programas, sei lá, em todas as novelas. Todo rapaz descolado, ele vai aparecer de uma forma. Todo cara cafajeste, ele vai aparecer de uma forma. Tanto o cabelo, quanto a roupa, quanto a forma de falar, porque isso vai fazendo com que ele incorpore cada vez mais aquele personagem. Então, o cinema, a TV, eles usam muito do artifício da imagem intencional ao seu favor.
E aqui, como apresentadora, como eu falei pra vocês, do jornal que era uma das maiores referências na mídia, ela precisava ser a cara do programa e deixar completamente a sua personalidade e os seus gostos pessoais de lado. E é aquilo que eu sempre falo pra vocês, na imagem pessoal, você usa o que você quer. Na profissional, você precisa se encaixar, você precisa ser intencional. E aqui eu não tô dizendo que na profissional você não só usa o que você não gosta. Ai, nossa, eu tenho que ficar sempre usando o que eu não gosto pra vender, vou usar uma máscara. Não. É muito importante a gente saber separar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Então, por exemplo, se na sua vida pessoal você ama só o conforto, só o jeans, só o moletom, como é que você pode então trazer esses elementos que você tanto ama para sua vida profissional? Você pode então trocar o conforto do tênis branco ali de sempre por um mocassim, mas de vez em quando você pode equilibrar ali o tênis branco em outros momentos, com outros elementos ali da sua imagem. Lari, eu amo só conforto. A gente já fez uma troca aí. Ah, Lari, eu amo só o moletom porque ali é quentinho. Uma coisa assim que eu sempre indico lá no Instagram, e eu falo que é muito legal as meninas terem, que são aquelas peças que elas são a segunda pele, porque algumas elas têm algodão ali dentro, então elas são bem quentinhas, o que te possibilita ainda usar como uma peça jeans, mesmo que esteja frio, e algumas outras peças você consegue usar por baixo. Inclusive, agora cedo eu precisei gravar uma aula, estava muito mais frio do que agora. E esse daqui, ó, é um tipo de peça, ó, vocês estão vendo? Que é uma segunda pele. E o que você pode fazer? Você pode colocar por baixo da roupa e ali tá do mesmo jeito confortável, está ali do mesmo jeito mais quentinha. Não precisa você usar só o que você não gosta. Você consegue sim usar o que você gosta e estando ali com uma imagem profissional que vende. Só que você precisa entender que você precisa ter uma intenção. A partir do momento que você usa qualquer coisa, tudo que você gosta na sua imagem pessoal, na sua imagem profissional, talvez aquilo não esteja te fazendo parecer mais profissional. Talvez aquilo não esteja passando para o seu cliente, para a pessoa que você vê, te vê como uma referência, te vê como uma autoridade, pelo menos naquele nicho. Então, a gente consegue perceber que pela imagem da Fátima, ela passava, assim, uma autoridade. Se a gente for imaginar que ela é uma jornalista de um programa bem mais sério, passa autoridade, ou se ela trabalha com direito penal, você consegue ainda perceber que realmente ela passa a autoridade que a profissão exige. Agora, imagine se ela é uma boleira. Já não conecta, já não faz sentido. Você olha e fala, nossa, uma boleira se vestir assim não faz sentido. Então, você precisa se adequar a tudo que aos seus gostos e a todas as pessoas que você precisa comunicar. Então, a imagem profissional não é só você usar terninho sempre, não é você sempre ter que usar blazer, é você saber o que você quer comunicar, a sua profissão, e aí você se veste para chegar no objetivo que você quer. Ou seja, o objetivo dela não era reforçar a credibilidade do jornal, a imagem dela fazia muito sentido. Agora imagina se ela tá aí com uma t-shirt, se ela tá aí com uma blusinha de alcinha. Você vai olhar e falar, nossa, não é congruente com a cara do jornal. Tá fazendo sentido pra vocês? Vamos deixando aqui nos comentários, tá? Que eu quero saber. E não se esqueçam, eu sempre falo isso, eu acho que chega a ser até chato, né? Na imagem pessoal, você usa o que você quer. Na profissional, você tem que ser intencional. E aqui eu quero até dizer que poucas coisas são nessa vida que eu falo que você tem que ter, porque eu acho que ninguém tem que nada, entendeu? Mas é voltado pra imagem, tá? Mas na imagem profissional a gente tem que ser intencional, sim, tá bom? A gente sabe que a Fátima Bernardes, ela não tá hoje no Jornal Nacional. Ela hoje, como eu falei pra vocês lá no começo, ela é apresentadora do programa Encontro com Fátima Bernardes. E o conteúdo dela, não só o conteúdo, a forma dela de se comunicar, o público, o ambiente, a proposta do programa é totalmente diferente. E para ela se conectar melhor e passar autoridade agora com uma nova cara, com um novo programa, conquistar um novo público, ela precisou fazer umas mudanças. Mas a gente vai perceber que essas mudanças são muito mais congruentes com quem ela é na vida pessoal. Então a gente vai perceber que, diferente da Fátima Bernardes, que apresentava o jornal hoje apresentando o Encontro com Fátima Bernardes, ela parece muito mais ela na vida pessoal e na vida profissional, entende? Ela conseguiu dosar. Vou mostrar pra vocês. Bom, vamos lá, as 3 mudanças marcantes na sua imagem profissional. Primeiro de todos, o nosso cabelo ele tem uma comunicação extremamente importante na nossa imagem e a gente consegue perceber isso de uma forma assim
surreal na imagem dela, porque além de trazer ondas que suavizam, então a gente vê que na primeira foto eram linhas mais retas, era ali um cabelo bem mais curto, e já no segundo é um cabelo mais mediano. E linhas mais onduladas, então trazer onda vai sim suavizar a sua imagem, romantizar também, vai te deixar mais feminina e também torna a sua imagem mais acessível, e não só pelas ondas, também pela iluminação. Quando a gente dá uma clareada no nosso cabelo, ele traz mais essa acessibilidade, traz mais essa acessibilidade, eu acho que é a palavra ideal para o momento. E a gente consegue ver essa diferença, porque antes eu sempre falo para vocês que as linhas retas, sim, elas trazem mais força. Então, força e firmeza. Então, antes era a proposta que ela queria passar com o jornal Hoje. Já de frente com Fátima Bernardes, vocês vão perceber que é um programa, se você já assistiu também, você vai perceber que é um programa muito mais descontraído. Então, já pensou? Já pensou se ela tivesse do primeiro jeito apresentando o encontro com Fátima Bernardes? Não cola, não faz muito sentido, não vende, entende? A outra mudança que ela fez é uma que eu nem gosto, né? Que é em relação aos acessórios. Sim, os acessórios, eles são responsáveis por trazer personalidade à sua imagem. E aqui eles cumprem muito bem esse papel, além de também trazer sofisticação por serem dourados e afins. A gente tem outros... Deixa eu ver, até esse aqui tem, ó, por exemplo, aqui, ó, nessa foto anterior, que ela tá com o cabelo, ela tá com um brinco circular, grande, dourado. Ele traz uma elegância para a imagem dela, uma sofisticação também por ser dourado, e a gente consegue perceber que ele também traz mais personalidade. Aqui não, na primeira foto a gente vê que ela tá ali, ela não pode chamar muita atenção pra si, sabe? Ela precisa estar ali, passando credibilidade, segurança, força, aquela coisa mais séria, aquela coisa mais firme. Já na segunda foto, não. Ela pode passar mais acessibilidade, mostrar mais a personalidade dela, mais um carisma. Então ela usou também os acessórios para trazer essa comunicação para a imagem dela. E fala sério. Na verdade, eu ia falar, e fala sério, eu gostei muito do depois, mas não é que em uma ela tá mais bonita, em outra ela tá feia. Não, ela é linda. Inclusive, agora ela só acho que ela tá parecendo mais nova. Vocês acham também? Comenta aí. Ela é linda, mas a comunicação é diferente. Então, sim, às vezes quando você usa linhas mais retas, quando você passa mais essa força, você pode às vezes até parecer que é mais velha do que aparenta. E quando você suaviza a sua imagem, isso pode até te tornar um pouquinho mais nova, te dar uns aninhos a menos aí, ou pelo menos rejuvenescer a sua aparência, essa é a palavra correta. E a terceira mudança sutilmente drástica assim que ela fez foi em relação à estrutura. Então a gente pode perceber aqui também, quando a gente fala assim do cabelo, a gente vê que tem estrutura na roupa dela, tem uma estrutura que traz muita força. Já hoje ela tem algo muito mais suave, então é aquilo que eu falo pra vocês, né? Não é somente a cor. Às vezes a gente fala, rosa comunica feminilidade, comunica romantismo, pode comunicar uma força, uma determinação, ok? Mas dependendo de onde esse rosa está sendo aplicado, a tua comunicação vai mudar totalmente. Então é por isso que eu falo, não é somente a cor responsável pela nossa comunicação. O corte e o caimento, a estrutura, entre outros, eles contam muito. E vocês podem ver aqui como um exemplo. Em ambas as fotos ela está com um look escuro, mas no primeiro tá passando muito mais força, porque por conta do couro. E no segundo, embora ela esteja de preto, tá passando mais essa delicadeza, tá deixando a imagem dela mais suave, porque por conta da peça, mesmo sendo preta, ela é muito mais fluida. Então, mesmo sendo preto, ela tá trazendo mais... está suavizando mais, trazendo um pouco mais de acessibilidade, um pouco mais de leveza mesmo. Essa eu acho que é a palavra que aqui se encaixa perfeitamente. E uma coisa que a gente vai analisar aqui agora, que eu sempre falo pra vocês, né? Que a nossa imagem, quando eu falo, ter uma imagem que vende, eu te ensino a ter uma imagem que vende, eu não estou falando que você vai ter que mudar só a sua roupa. Eu sempre falo que os 3 pilares da imagem profissional que vende, que comunica o que você quer, profissionalismo, credibilidade, autoridade, confiança, segurança, o que você quer, ela está pautada em 3 pilares, que é o acrônimo MEU: modos, estética e oratória. E eu nunca trouxe uma análise para vocês onde
pelo menos que eu saiba, não lembro de ter trazido uma análise pra vocês, onde eu mostro esse acrônimo certinho. Então eu falei assim, caramba, eu vou trazer a Fátima, né, e vou explicar pra ela onde é, em cada ponto da comunicação dela, que ela está usando esse acrônimo. E vamos então começar pelos modos. Se a gente for perceber, nossa, eu deveria ter colocado aqui o antes, né? Ela tinha mais aquela postura mais firme, mais ereta. Ah, eu preciso mostrar pra vocês, peraí. Eita, peraí. Aqui, ó. Se a gente for perceber, ela tinha aquela postura mais firme, pouco receptiva. A gente vai analisar isso assim de uma forma muito drástica na imagem dela. Pouco receptiva, mais autoritária, comunicando muito mais poder. Agora, se a gente for perceber a imagem dela, os modos, né? Porque quando eu falo que modo é a sua postura, é a forma que você se comunica, é até mesmo os seus gestos. Se a gente for perceber agora, ela tá com uma postura muito mais receptiva e menos autoritária. Então, hoje a gente vê ela sorrindo muito mais, não se surpreendendo, mas assim, fazendo expressões que comunicam as emoções dela. Então ali ela tá fazendo uma, nossa, tá surpresa. Mas se fosse no jornal, jamais você iria fazer isso. E aí é o que eu falo. Ah, ela estava sendo antipática no jornal? Não, ela estava cumprindo o papel que ela deveria cumprir. Ela estava comunicando o que ela desejava comunicar, o que precisava ser comunicado. Então, a gente consegue ver que dentro dos modos dela tem muito sorriso, comunicando simpatia e mais receptividade. A gente pode ver aqui também nessa terceira foto aqui embaixo que ela está aqui de pernas cruzadas e com o corpo mais para frente, conversando, comunicando mais receptividade, que você também está interessada no que a pessoa está falando. No jornal, provavelmente no jornal hoje, você nunca a veria nessa posição, e sim sempre mais ereta e sempre mais reta. E são, como eu falo pra vocês, né, são coisas inconscientes que o nosso cérebro, ele percebe. Então aqui você sente mais essa simpatia, mais essa receptividade. Se fosse no outro, você não iria sentir. Só que na cabeça das pessoas, pessoas comuns, né, nós como seres humanos, a gente não para pra pensar. Isso é algo inconsciente. Então eu quero te ensinar a começar a trazer esses elementos para sua imagem profissional de forma intencional. E assim você vai cada vez mais comunicando de forma assertiva o que você deseja. Fez sentido? Vamos agora para estética. Ela hoje tem uma imagem muito mais alinhada com o público. Peças menos engessadas, como eu falei pra vocês, lembra do couro? Lembra sempre do terninho, sempre daquela textura? Não, hoje ela não usa muito mais e ela tem o caimento muito mais leve. Então, todas as peças que a gente tá vendo ela usando aí são peças mais fluídas. E no programa a gente consegue também ver ela usando essas peças mais fluídas. E é muito interessante que quando ela tá com uma coisa um pouquinho mais dura, um pouquinho mais engessada, né, uma textura um pouco mais firme, ela vem equilibrando em outros pontos da imagem dela. E, honestamente, né, gente, vamos ser sinceros, ela parece que rejuvenesceu uns bons aninhos aí. E eu não tô falando de se ela fez procedimento estético, não, mas é porque as ondas, elas suavizam, elas te deixam mais, te rejuvenescem mesmo, essa é a palavra. Então a gente consegue perceber que, além disso, a imagem dela também está alinhada com o público. Então hoje, profissionalmente falando, você não vai imaginar que ela, dessa forma, ela vai apresentar um programa muito mais sério. Não, porque o público dela agora é muito mais descontraído, gerando muito mais proximidade do que afastamento, que era o que tinha no programa Jornal Hoje. E a oratória dela, gente, é assim, é surreal. A comunicação dela hoje não é aquela comunicação mais de autoridade, mas do eu tenho um conhecimento, eu tenho uma informação e eu vou te passar. A comunicação dela hoje é muito mais do povo. Então não dá aqui, não deu pra eu trazer algumas falas dela, mas assim, ela usa algumas gírias, algumas coisas mais do povão, porque isso vai conectando, porque ela meio que traz o encontro como se fosse algo um pouco mais informal, ela usa então palavras mais informais, que te fazem se sentir o quê? Muito mais à vontade, diferentemente se você está na frente de um jornalista que está apresentando um programa, ou pensa, por exemplo, num advogado, que ele tá aí passando algo muito mais sério, você não vai falar, e aí, meu, tá ligado? Não, a sua postura vai mudar. Mas se você está em um ambiente com amigos descontraído, você usa palavras mais informais, palavras mais do povo. E é essa sensação que ela quis trazer pro encontro. E uma tarefa aí pra casa, pra vocês começarem a exercitar a intencionalidade que as mídias, elas usam a imagem dos apresentadores para comunicar com a gente. Vocês podem assistir um trecho do encontro, assistir um trecho do Jornal Hoje e falar, caramba, é verdade? Faz sentido?
fulano, realmente, ela comunicava antes mais seriedade, mais firmeza, e agora eu me sinto até mais livre, como se fosse mesmo uma amiga. Como tá escrito aqui, assuntos do cotidiano e jogar aquele papo fora não necessitam de formalidade, da mesma formalidade, né, do mesmo nível de formalidade que tem no jornal. É como se você estivesse com a sua amiga. Com a sua amiga você não vai falar, ô meritíssima senhora, você vai falar, e aí mulher, como é que você tá? Entende? É diferente. Então ela usa a oratória para conectar. E você também pode usar para conectar com o seu público. Tem algumas técnicas, algumas estratégias que eu sempre ensino lá dentro do MIV, que é muito importante que você aprenda para cada vez mais ter uma imagem profissional que vende. E lembra que eu falei para vocês que tem profissões que elas alinham com a nossa imagem pessoal, com aquilo que a gente já gosta na nossa imagem pessoal? Quando a Fátima ela foi apresentar o encontro com Fátima Bernardes, calhou de ser a mesma coisa. Então, por exemplo, no dia a dia, a Fátima, do lado direito, tá? Vocês conseguem ver. Ela ama coisas mais casuais, aquele conforto, lembra que eu falei pra vocês? Aquela acessibilidade, aquela descontração, o que corresponde à linha editorial do programa. Então, a gente tem aqui uma imagem pessoal que se une à imagem profissional. Então, o que acontece? Hoje é muito mais provável você ver a Fátima no programa e falar, caramba, ela é assim na rua também, do que antigamente. Você vê a Fátima no programa e fala, nossa, na rua ela não é assim. Entende? Porque no programa, no jornal hoje, ela realmente se moldou para comunicar aquilo que o programa precisava que ela comunicasse. Então a gente tem aqui uma imagem profissional que se une à imagem pessoal. É o meu caso também. Tudo que eu uso na minha imagem profissional é aquilo que eu gosto. Algumas coisas no começo eu não gostava tanto, mas eu fui entendendo a necessidade daquilo para minha imagem profissional, ou seja, é aquilo. Você não faz o que você quer, você faz o que precisa ser feito. E nós, como os profissionais que temos responsabilidade das nossas ações, eu falo, caramba, beleza. É isso que eu preciso usar para comunicar? Beleza, me sinto confiante, coloco, me visto e eu comunico aquilo que eu desejo. Então, hoje são pouquíssimas as coisas que eu não uso na minha imagem pessoal, que eu uso na minha imagem profissional, porque hoje eu consegui ter essa união do que eu gosto e do que eu preciso usar para comunicar. É muito legal e no MIV eu ensino isso para vocês assim, ó, com maestria. Como inclusive, equilibrar, né, trazer uma melhor proporção no seu guarda-roupa, da sua vida pessoal, da sua vida profissional, porque muitas profissionais, dentista, médica, nutricionista, advogada, arquiteta, designer de interiores ou algumas outras profissionais, psicólogas, terapeutas, elas acabam separando muito a roupa de sair, roupa de ficar em casa, roupa de trabalhar. E não, no método MIV, eu ensino vocês a terem uma imagem que vende no profissional, ter uma imagem profissional assim excelente, que comunica exatamente o que você quer. E eu também te ensino a usar essas mesmas peças em outras facetas da sua vida. É sensacional. Quem tá lá sabe como é bom. Então vamos lá, vamos analisar um pouquinho a imagem dela, porque lembra que eu falei pra vocês? Não é só a cor, é também a textura. Então a gente vai perceber que assim, ó, na primeira foto ela está comunicando muito mais autoridade, força e poder por diversos elementos. Já na segunda foto ela está comunicando que ela é muito mais menininha, ela é forte, mas ela é forte e madura, mas ela também é acessível. Vocês conseguem, e aí eu quero que vocês parem agora e reflitam. Vocês conseguem sentir isso, mas vocês não conseguem muito encontrar onde estão esses elementos que trazem isso para sua imagem. E é isso que dentro do MIV eu ensino para vocês. Eu ensino, tá, eu quero comunicar autoridade, força e poder estando com preto. Ou tá, eu quero comunicar autoridade, força e poder estando com rosa, que dizem que rosa é uma cor mais feminina, forte, madura, mais acessível. Não, dependendo dos elementos que você usa, você consegue sim com rosa, com amarelo, com verde, com azul, com cinza, comunicar essa autoridade, essa força, esse poder. E também você consegue comunicar feminilidade, uma maturidade, uma acessibilidade, mesmo estando com cores mais fechadas, como o preto, como o azul, como o marrom, você consegue sim. Por quê? São diversos elementos que quando a gente usa, a gente chega num conjunto, numa comunicação cada vez mais intencional. E aí, nunca se esqueça, você precisa saber primeiro onde você quer chegar. Já sabe onde você quer chegar? Beleza, agora você precisa de uma estratégia de imagem que te direcione e te vista para alcançar esse seu objetivo.
É igual o caso da Fátima Bernardes. A gente vê ela aqui como apresentadora de um programa, só que assim, um programa que tem duas linhas editoriais, que são linhas editoriais diferentes, que são públicos diferentes, que tem uma comunicação diferente. Então ali o que é que a mídia faz? Ela vê onde a pessoa quer chegar, o que precisa comunicar, e ela cria uma estratégia de imagem para cada apresentador. É isso que acontece em programa, em filme de TV, em filmes, no cinema e na vida de outras pessoas que elas são autoridade. Então, por exemplo, a gente vê essa intencionalidade também na imagem da Bianca Andrade. Tem uma análise dela também aqui. E eu falo pra vocês, né? Ela mesma fala, eu uso intencionalidade. A minha imagem foi toda construída de uma forma estratégica e de uma forma totalmente intencional. Inclusive tem até algo que ela fala, que ela diz assim: no começo eu queria ser vista como uma autoridade, como uma empreendedora séria. Então ela fala, eu cortei meu cabelo, deixei meu cabelo liso. Só que hoje em dia a gente não precisa necessariamente cortar o cabelo, deixar o cabelo liso para comunicar essa autoridade. Inclusive meu cabelo ele não é liso, ele é cacheado, crespo, e eu consigo da mesma forma passar essa autoridade para as pessoas que estão me vendo. Então hoje você não precisa mais mudar quem você é para comunicar o que você deseja. Combinado? E não se esqueça, é algo que eu sempre falo aqui. A sua imagem é um ativo muito valioso. A sua imagem, ela faz parte do seu negócio. Não adianta você ser uma excelente profissional, mas você não parece que é uma excelente profissional. Você só é, sabe? Eu quero te ensinar a... Quando as pessoas te verem, elas já falam, nossa, essa daí é uma excelente profissional. Combinado? Não se esqueça, se você precisar de ajuda de alguém que te guie até essa imagem profissional que vende, pode contar comigo, porque essa é a minha missão de vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima análise. Te espero, hein? E não se esqueça de assistir as outras análises que já tem aqui no canal. Beijão!